tudo bem? Começando mais um Você Pode aqui pela TV Alerj. E é com muito prazer que a gente vai conhecer esse artista maravilhoso, Muato. Tem um som peculiar, diferente e vale a pena conferir. Só que com raízes que você já conhece muito bem. Ele é cantor, compositor, ator, diretor teatral e diretor musical. Tudo bem com você, Muato? Seja bem-vindo à Casa de Leis. Tudo ótimo, querido. Tamo junto aí. Vamos bater esse papo aí. Demorou. Muato, como é que é essa sua origem? Eu queria conhecer você primeiro, né? É Muato mesmo? Desde quando? Cara, é Muato, acho que desde de um início da minha carreira artística, assim, né? Com quantos Na verdade, anos? Em Olha, média. é difícil mensurar, né? Porque eu comecei a tocar muito jovem, né? Com 13, 14 anos, assim. Mas eu acho que profissionalmente, uns 20 e poucos, assim, né? Depois que eu saí da universidade, eu fiz faculdade de música, né? Então acho que depois disso eu considero que é um passo de um início aí do profissional, né? Muato. E aí nasceu aí o Muato. Eu já assinei André Muato e agora eu tenho assinado só Muato, né? Uhum. Porque todo mundo só me chama de Muato, Muato, Muato. Eu falei, Muato só tem um, então eu vou assinar Muato. E aí ficou assim. Você já percebeu que na arte a gente não escolhe, né? A gente é escolhido. É mais ou menos assim. É por aí. E aí por isso que o Muato te escolheu. Não adianta você botar André na frente, né? Hoje em dia eu até estranho, cara, quando alguém me chama de André, eu fico assim, André, será que sou eu? Será que é comigo que estão falando? Porque a maioria das pessoas só chamam de Muato, conhecem dessa forma, né? Então, muito prazer, Muato. Seja bem-vindo ao Você Pode. Prazer é o meu, querido. Muato, você primeiro é cantor e compositor, né? Você prefere começar priorizando essas funções. Você é um cara multifacetado, você faz muita coisa legal. Eu sei que você é um cara premiado também, a gente vai falar sobre isso nos próximos blocos. É uma honra imensa te receber aqui, um cara que é extremamente importante para a nossa sociedade, porque a gente está aqui para contar a sua história e, ao mesmo tempo, inspirar as pessoas e mostrar com a sua história que todo mundo pode chegar aonde você está ou até além. Então, Muato, primeira pergunta, sim, para você ficar à vontade e bater esse papo com a gente, dissertar da sua forma, com quem que você morava quando você era pequenininho? Como é que era na sua casa e o que você escutava lá e quem comandava a sua vitrola? Então, primeiro de tudo, é só para voltar um pouquinho no que você falou, né? Eu considero que eu sou, sobretudo, um artista, assim, né? Então, quase como força do acaso ou da cultura ou desse lugar que eu vim, que eu vou dissertar um pouquinho mais, né? A primeira ferramenta que chegou para mim para desenvolver isso foi a música, né? E depois, com o passar do tempo, veio o teatro, vieram outras ferramentas e eu fui começando a abrir o meu olhar, a minha percepção para outras formas de expressão artística, né? Mas a música foi a primeira, assim. Então, de fato, eu coloco isso em primeiro lugar porque é o lugar onde eu trafego com mais intimidade, né? Onde eu tenho mais tempo de voo também, né? Mais horas de voo, assim, de ter estudado muito instrumento, muito música, né? Em vários caminhos. Então, é meu caminho principal, assim, nas artes, né? Eu vim de Vila Isabel, né, cara? Eu sou de uma família super musical, mas não de uma família de músicos. Meu pai era um amante, assim, do samba e compôs muitas músicas de uma forma amadora, eu diria, assim, mas ele teve alguns momentos da vida onde ele compôs samba enredo. Então eu passei muito tempo assim da minha infância em quadro de escola de samba com meu pai, ouvindo bateria de escola de samba, em disputa de samba que meu pai estava concorrendo, desfilei com ouvindo o samba do meu pai, né? Então eu zoo falando que eu era o álibi para ele poder virar à noite na rua. Ele me levava para minha mãe saber que estava tudo bem, que ele só estava ali. Calma, eu tô com o Andrezinho, né? Aqui, meu amor. Esse aí, esse caminho. O bom malandro de Vila Isabel, né? Pois é. Mas de não fato, era mentira. Não, era verdade. De fato, a gente estava lá mesmo, nas quadras, eu ouvindo samba e em todo o movimento dele ali de compositor, né? De samba enredo, de escolas pequenas, né? Então, ali eu acho que foi minha primeira vitrola. Não foi vitrola, né? Meu primeiro contato assim com a música foi
dessa forma, assim, né? Entendi. Dentro de quadro de escola de samba, ouvindo, indo em gravação também em estúdio. Vamos gravar o samba que vai concorrer. E aí vendo os músicos gravando, né? E falando, pô, vai vir um cara do cavaquinho muito bom, vai vir um cara do violão, e ouvindo aquilo ali. E isso foi despertando a minha sensibilidade, né? A curiosidade, né? Porque acho que a criança, ela é curiosa mesmo. Mas eu fui me percebendo sensível àquilo, né? Tipo, uma coisa que me toca, né? De chorar com música ainda criança, sabe? Tinha umas coisas assim estranhas, sabe? Essa gente estranha. Eu não diria estranho, eu trocaria por peculiares, né? Pois é. Porque, Pois poxa, moleque de Vila Isabel, de humilde, pô, acompanhando o pai escrevendo para pequenas escolas diversas composições. Quando lida com aquela parte técnica, então, nossa, um monte de botão nos estúdios, né? Pois é. Eu fico imaginando o encanto, né? Porque você acaba indo para outras áreas também. Ali foi a semente, né? Exatamente. De você se tornar esse cara multi que você tá hoje. Por aí, por aí. Muito bom. E aí, foi isso, né? E a primeira coisa que eu pensei foi, pô, quero tocar violão, né? Foi o primeiro pensamento, pô, quero tocar violão. E aí, meu pai mesmo perguntando pros amigos músicos, pô, quer tocar violão? E aí, como é que faz? O pessoal, vai pro Vila Lobos, pô, escola Vila Lobos e tal. Ô, que rapaz, é uma começou... referência, né? Eu comecei no Vila Lobos, cara, assim. E... pé na porta, na boa. E foi muito louco, cara, no Vila Lobos, porque eu estudei violão clássico, né? Então eu estudei 4 anos no Vila Lobos e depois fui fazer a universidade, né? Fiz fazer o bacharelado em violão clássico na Unirio. Genial. Mas eu me lembro, cara, de uma situação muito massa, assim, que eu vivia no início, assim, do Vila Lobos, sabe? Acho que no primeiro semestre, assim, que é um professor que... esse eu não vou lembrar o nome, infelizmente, que ele dava uma aula de estética. E aí, uma hora ele falou assim, o que você veio fazer aqui? Eu falei, tocar violão. Aí eu, pô, novinho, né? Devia ter 14 anos, eu acho, assim. Aí ele, não, violão é um instrumento, né? Você veio fazer música. E aí ele começou a despertar essa percepção, assim, do que é um instrumento, né? Para que serve aquele instrumento, né? Ele falou, é uma ferramenta. A ferramenta que você vai aprender agora vai ser o violão, mas, assim, o ponto de chegada é a música, né? Olha... E eu acho que eu fui desdobrando essa aula isso. número 1 aí... boa pra caramba, né? É. Muito boa. E acho que eu fui desdobrando isso depois, né? Com a maturidade... justamente para poder acessar outras artes, né? Entender que é tudo instrumento, né? Se uma hora vai ser a palavra, uma hora vai ser o seu próprio corpo em cena, né? Você como ator sabe disso, né? Às vezes é só o seu corpo em cena, às vezes é só o seu corpo com a luz certa e você parado, né? E às vezes é só a voz cantando, falando, tocando um instrumento. Então tudo é instrumento, tudo é ferramenta, né, de expressão. Isso aí. Inclusive, enquanto a gente vai batendo um papo, a gente vai mostrando essas suas imagens aqui na TV. Que medo, cara. Não, porque é incrível esse trabalho que você dirigiu. Essas cadeiras colocadas aqui, esse figurino, essa luz. Isso aqui é um estúdio ou são fotos do seu show? Cara, isso são fotos do meu show. São fotos do meu show, de um show chamado Derê, Concerto sobre o Pagode. Que isso, cara? Esse show tem tudo a ver com o que a gente está falando, porque ele é uma volta ali na minha infância e adolescência, ali anos 90, né? Claro. E acho que é uma releitura. Eu falo de releitura, mas não só de releitura no sentido de versões das canções, mas eu acho que de uma releitura de um entendimento do quanto essas músicas foram importantes para mim, né? E do meu ponto de vista, importante para a construção da cultura popular brasileira, né? E também de uma construção racial mesmo, que foram as chegadas de tantos grupos com tantos homens negros na década de 90, cantando aquela música super popular, né? Que virou a febre, né? Que tomou Vamos o Brasil, lembrar de alguns né? nomes aqui, né? Tipo Alexandre Pires. Alexandre Pires, né? Que total. mais? O Belo, O próprio Belo. o Exalta Samba, né? E foi o Belo que te inspirou no nome Derê, né? Na verdade, eu botei, assim, muito inspirado na sonoridade, assim, né? Entendi. Não tanto na música em si, porque ele tem essa música. Tem, mas tem mais, né? Tem outras que ele usa isso, né? Bom. E eu fiquei assim, cara, essa sonoridade, ela tem uma abstração. Porque o que quer dizer essa palavra, né? Derê, parceiro. Derê, entendeu? Então ela tem uma abstração, ela tem uma sonoridade que me interessa muito. E aí eu falei, cara, tem uma africanidade nesse som, nesse derê. E eu fiquei, pô, eu acho que é Derê o nome do show. E aí virou Derê. Mata a nossa curiosidade e consegue rolar um sonzinho pra gente aí? Consigo. Afinal de contas, tá aqui pra isso. Então, já que eu tô falando desse show, vai ser uma coisa
que tá nesse repertório aí. Tá bom. Que é isso aqui, ó. Peço perdão, eu não quis. Foi sem querer o que fiz. Não tive tal pretensão de emudecer teu olhar e sem querer magoar o teu frágil coração. Só não posso te esquecer, pois você é a luz que me conduz aonde for. Se me quiser perdoar, com prazer vou te levar ao suprassumo do amor. Tá me dando um calafrio de pensar na solidão. Esse amor é um desafio aos limites da paixão. E na fria madrugada chega pra me dominar. Vem a lua iluminada e ameniza o meu sonhar. Moato, aqui no Você Pode. E essa é uma das que fazem parte desse projeto Derê. Essa é uma música que o Pique Novo gravou, né? Lindo. Grande uma Liomar, releitura, aquele abraço e isso todo aí. o Pique Novo. Esse é o Pique Novo. Tô lembrando aqui. Clássico. Clássico, muito isso. bom. E esse som, ele já tá gravado, ele já tá disponibilizado nas plataformas. Não, então nada desse show tá gravado e tá disponibilizado nas plataformas. Que bom. Tem que ir no show, então. Tem que ir no show. Estratégia. Eu tô nesse planejamento, assim, de gravar essas canções, né? Entendi. Mas hoje em dia, nas plataformas, o trabalho que tá lá são as minhas composições, né? Sim. Que é um outro caminho, assim, que tem um autoral. diálogo, né? Eu vi os seus clipes ali, né? Ah, legal. Foi você que dirigiu? Eu tive direção do Rodrigo Sabatinelli, do Iago Nauan, e cada clipe, né, são diretores diferentes. Você gosta muito de beijar nesses clipes, né? Cara, olha só que louco isso. Eu comecei a fazer, eu nem pensava em fazer ainda essas releituras de pagode, quando eu comecei a gravar esses clipes. Mas esses clipes, eles já têm uma ideia de falar, de trazer canções de amor e de debater sobre o amor entre pessoas negras, na verdade, muito no entendimento do que as questões sociais, né, que a gente vive, como que elas implicam na nossa forma de se relacionar. Boa, me explica isso aí então. Então, eu comecei nesse projeto chamado Afrolove, né? E aí esse projeto foi um pensamento sobre isso, assim, eu comecei a compor e eu via que as minhas composições amorosas, elas sempre tinham questões sociais que cruzavam. Genial. Sabe? Que tem a ver com você, cara, como você entrega carinho, como que você recebe, né? As frustrações, expectativas, limitações que você tem, né? Imagina você passar um dia inteiro trabalhando e pegar um trem lotado e voltar no trem lotado. Como é que você chega em casa, né, para manifestar o seu afeto, né, depois disso, né? Nossa, tô arrepiado. Sorte aquele que é munido de muito amor quando chega em casa, independente da sua condição social, financeira, econômica, total. Pois né? Pegar cara. um trem lotado depois de um dia cansativo de trabalho e dar aquele beijo na preta quando chegar em casa, Pois meu irmão. cara. E aí eu fiquei foi muito esse pensamento, assim, sabe, de como que
né, que isso atravessa, né, a gente na hora de amar, né? Na hora de manifestar, de viver o amor, né, Pô, cara? interessante. Você não fez uma parada clichê, que é só falar de amor, que também é muito bom falar de amor, como Roberto Carlos, né? Uhum. Como o sertanejo, como todo mundo fala de amor, mas você trazendo a questão social junto, né? Explicando as entrelinhas desse amor em específico, Uhum. né? Que é um amor que de repente pode passar ali pela correria, pelo subúrbio, né? Pois é. Entre a galera preta também, todos nós somos miscigenados, não tem jeito, somos brasileiros com muito orgulho, né? Uhum. Talvez a miscigenação de uma forma triste e cruel, como foi a escravização, né? Como foram trazidos os escravizados para cá e ter feito dessa forma violenta, né? No Brasil foi assim, mas não deixamos de herdar o melhor, né, dos nossos descendentes. Uhum. E eu vejo isso no nosso swing, no nosso tempero, na nossa arte, na nossa cultura, e vejo isso através de você, que não deixou isso de lado, trouxe à tona esse assunto. Cara, e o pensamento, assim, né, quando você fala do amor, dessa forma, né, de lidar com a questão do amor, é um pensamento muito, né, do amor como ação, né? Então, não do amor só como um sentimento, sobre algo que você sente, mas sobre uma manifestação, né? Um amor como uma Um ação mesmo, todo. assim, né? Como que você manifesta o seu amor, né? Muito bom Né? ressaltar isso. Pois é, então eu acho que isso tem... não tem como a gente ignorar, né? Que todas as questões, né, sociais, né? Todas as dificuldades sociais, elas vão influenciando nisso, né? Uhum. E às vezes isso pode se transformar num ouro, né? Mas o problema existe, né? O problema tá ali, né? Então eu comecei a fazer isso de uma forma muito natural. E quando eu fui olhar para essas músicas, eu vi que todas elas tinham esse cruzamento, assim, entre o amor e as questões sociais. Então o projeto virou Afrolove. E Afrolave. isso é muito louco, porque quando eu pego hoje nessas versões, nessas leituras do pagode que eu tenho feito, Ah. eu tenho sentido que eu continuo falando da mesma coisa. Uhum. Porque, na verdade, nas canções de pagode, o que eu tenho feito é trazer, jogar uma luz, sabe, na relevância social que aquele movimento teve e que tem, né, até hoje, né? Claro. Então, no fundo, eu tô girando em torno desse tema aí, que é amor e racialidade, Boa. sacou? E sociedade, né? Eu tô girando em torno desse tempo aí, desse tema há um tempo, assim, sabe? Em que num país como o nosso é muito simples se identificar com a tua arte, né, cara? Porque é a nossa vida, é o nosso dia a dia. A gente desceu aqui na Central do Brasil, começa tudo que você tá cantando pra gente, entendeu? É isso aí. E além de Derê e o Outro Love, qual é a tua, Moato? Tu é pagodeiro? Tu é da MPB? Tu é do clássico, como tu aprendeu em Vila Lobos? Ou tu é tudo isso misturado, Cara, eu acho como que a eu nossa sou. miscigenação? Eu acho que eu sou tudo isso, sabe? Eu acho que eu sou tudo isso, e posso não ser nada disso também. Eu não sei, Adoro, adoro. eu costumo dizer que sobre tudo, né? O debate é sobre tudo, assim, pautado na liberdade, né? Eu acho que eu fico sempre. Isso são temas muito fortes para mim, assim, a liberdade e a justiça, né? E aí, se eu penso em liberdade, né, eu também desejo essa liberdade para mim, né? Então, eu entendo que muitas vezes, mercadologicamente, as pessoas precisam nos enquadrar num lugar, né? Uhum. E eu sinto isso, assim, isso eu falo de coração. Eu sinto que isso muitas vezes me abre muitas portas, mas às vezes fecha também. Às vezes é difícil para as pessoas entenderem, sabe? Tipo, cara, mas o que você está fazendo, assim? Entendeu? Você... tipo, sabe, você fala assim, quando eu cheguei aqui, né, você falou, pô, mas você é ator também, né, então você é cantor, compositor, ator e diretor musical e diretor de peça, né, aí eu falo, sim, mas eu também sou poeta, eu também fiz um projeto de artes visuais, colando lambe-lambe na rua, sabe, então, assim, é sobre liberdade, né, mas eu entendo que às vezes a compreensão das pessoas sobre o seu trabalho necessita que você fale, ó, isso aqui que eu tô fazendo, né? Só que é um exercício que para mim, pessoalmente, é muito difícil e é uma tortura, assim dizer.
Olha, eu sou o pagodeiro, ou eu É, sou da MPB, entendi. sabe? Claro, entendo perfeitamente. De fato, eu entendo que eu sou um artista que vou lidando com os materiais que chegam pra mim e que me movem de alguma forma, assim, né? Apenas seja, né? Isso É é que é o isso. mais importante. É. Seja e esteja conosco, por favor, quanto tempo Deus permitir. Bom, no próximo bloco, a gente vai continuar batendo esse papo como ato, conhecendo sua música, sua história, sua trajetória. Queria te pedir para lançar mais uma música aí pra gente poder correr pro break. Bora. Demorou. Elevador é quase um templo, exemplo pra minar teu sono. Deixa esse compromisso, não vá no desserviço. Se o social tem dono, não vá. Quem cede a vez não quer vitória. Somos herança da memória. Temos a cor da noite, filhos de todo açoite, fato real da nossa história. Se preto de alma branca pra você é um exemplo de dignidade, não nos ajuda, só nos faz sofrer, nem resgata nossa identidade. Maravilha, de volta com Você Pode aqui na TV Alerj, recebendo hoje Muato. Cara, é legal essa identidade que você traz no violão, né? Percebo que você traz o nosso samba, que você é raiz de Vila Isabel, você traz uma capoeira, sabe? Um afoxé. Tem essas coisas aí, né? Tu tá cheio de tempero, hein, nego? É assim mesmo? Cara, eu acho que é um tempero, o violão, assim, né? Eu tive muito tempo, assim, né? O início todo, né, da minha trajetória, assim, na música, quando eu comecei a estudar, né? Ah, Eu pensava em ser violonista, assim, né? Era muito a coisa do instrumento, né? Tanto que eu contei aquela história que eu cheguei no Vila Lobos e falei, não, eu vim tocar violão, né? é. Então a minha primeira paixão, assim, na música, sabe, foi o violão, né? Foi isso que me moveu durante muitos anos, assim, né? Então eu fiquei ali 8, 9 anos estudando violão clássico, sabe? Sim. E aí eu fui pegando, né, essas referências dos grandes violonistas que a gente teve, né? O Baden, né, o repertório do Baden Vila Powell, Lobos, né, o repertório de demais. composição do Vila Lobos, assim. As coisas europeias também, estudei muito, né? Então, de uma certa forma, nesse projeto em especial, que eu tô voltando mais pro violão, né, que é um show que eu faço com violão, praticamente 80% do show voz e violão, às vezes eu faço umas de guitarra, umas coisas a capela também, mas é um mergulho de novo, né, pro Uhum. instrumento que foi minha iniciação assim na música, né? E aí tentando trazer um pouco de tudo isso, né, que a gente viveu na nossa cultura, né, popular e jogar aqui para as cordas, né? Uhum. Esse show tá com cara de ser bem teatralizado, né? Já que ele vem de você. É Então, assim, o assim. que o público pode esperar desse show além de música? Outro dia eu recebi uma crítica que foi interessante desse show, que o cara escreveu para mim que é um show onde a presença flutua entre o cantor e o pensador. Pronto. Ele falou isso para mim. E eu não tinha tido ainda uma frase que eu achava que, que justificasse, fosse tão boa, tão explicativa da ideia do show. Porque eu acho que passa por isso mesmo, assim, né? As canções vão acontecendo e aí entram os textos poéticos no meio, sabe? Tem acontecimentos, assim, né? Com o cenário, com o texto poético, a luz, e que eu acho que as pessoas vão entendendo, né, uma ideia que tem a ver com essa exaltação dessa cultura popular, sabe? Com esse traço, né, da racialidade do pagode, né, da origem do pagode,
né, ser suburbana, ser uma origem negra, suburbana, né? E sobretudo do preconceito que esse gênero sofreu, né? Pensa só, eu tô contando aqui, né, que eu estudei no Villa-Lobos e que É. eu estudei no Unirio. Eu Aham. estava em ambientes super acadêmicos de música, né? Estudando violão clássico, né? Música erudita e tal. Imagina se na época eu falava para as pessoas que eu ouvia pagode. Jamais, assim, era Entendi. muito difícil, sabe? Porque era uma música que sofria muito preconceito, que era Inclu- considerada uma música menor, né? Não, inclusive você carregava isso dentro de você, não que isso seja culpa sua, é a estrutura da sociedade, Total. aonde você estava ali cercado de outros acadêmicos, assim como você, mas boa parte da elite, né, cara? Total. E aí, eu tô falando assim, né? Ali no Vila Lobos eu tinha 14 anos, né? Uhum. Na universidade, quando eu me formei, eu tinha 22, né? Eu Olha a ainda fase. um cara ainda em formação, né? Num momento em que muito do que se fala hoje, né, sobre sociedade, sobre racialidade, não se falava também, né? Então a gente teve também uma transformação assim social, acho que talvez muito pelas redes sociais, onde se popularizou as ideias, né, e os temas, né, que eram Isso aí. temas que são temas falados há muito tempo, mas que se popularizaram, né? Então, eu também levei um tempo para compreender que eu gostava daquilo, mas que eu não falava que eu gostava daquilo, sabe? Que eu ouvia aquela música com os meus primos quando eu tava de férias e eu tava na casa dos meus primos e tal, que a gente ouvia aquela música que eu gostava, que eu cantava aquilo, mas que não era a música que eu levava dentro da minha prática, assim, né? Pra fazer no meu dia a dia, né? Então tem um hiato aí que eu considero que foi causado por essas questões sociais, né? Todo gênero na história da música, né? Todo gênero musical negro sofreu muito preconceito, né? Foi assim com jazz, foi assim com samba, que era proibido, né? Foi assim Uhum. com a própria capoeira, né? Que você citou aqui do violão, que Isso era aí. proibido também, né? Todos, né? Então, Vamos acrescentar aí o funk também, né? o funk hoje em dia, Que até hoje, completou né? 55 anos do movimento agora há pouco. Pois é. Festejou no Teatro Municipal. Achei isso um grande grito, botar o funk dentro do Teatro Municipal. Deu certo, onde reuniu também todo mundo ali do meio. E também podemos citar aqui o couro comeu na casa de Noca, nego. Não teve jeito, né? Nos Pois anos é. 20, como, né, os policiais na época escutavam aquele opa, tá rolando uma vagabundagem ali, né? Assim que se falava. Pois E é. hoje, patrimônio cultural da humanidade. Pois é, o grande símbolo da identidade cultural do Brasil, né? É o samba, né? Agora, Moato, uma pergunta de opinião mesmo. Vindo de um cara que está muito nesse lugar de fala. A questão racial, ela melhorou, piorou ou está no mesmo lugar? Globalizando tudo. A, a ascensão do povo preto na mídia, o racismo em si, que ainda existe num país miscigenado como o nosso. E hoje você fala da tua música, você sobe no palco, fala do teu pagodinho numa boa e sai de lá aplaudido, sem problema algum. Ou você ainda encontra alguma questão? Queria saber se, desde a tua infância até hoje, se o foguete subiu, estabilizou ou está caindo. Assim, vou falar muito de uma experiência pessoal, É isso né? que nós queremos. Não sou um cientista político, né? Então, mas falo dentro de uma experiência pessoal, de uma observação, assim, né? Cara, na minha história, assim, quando eu olho para isso, eu vejo uma melhora, assim, sabe? Eu percebo uma melhora no meu dia a dia, né? Eu vivi ali um momento na minha infância, né? Onde as pessoas negras não eram bonitas, né? E ponto. Não eram consideradas bonitas, né? É isso que eu tô querendo dizer aqui. É. E eu tive um choque, aí voltando a falar do pagode, eu tive um choque quando eu ouvi as mulheres chamando aqueles caras de bonitos, falando que o Alexandre Pires era bonito. Eu falei, ué, então ele é bonito? Então é possível um cara como ele ser bonito? E isso era uma coisa que era inédito para mim, sacou? Tratarem um homem negro como um homem bonito, né? Então eu vivi a minha infância, né, e parte da minha adolescência sem acreditar na minha beleza, por exemplo, sacou? Né? E vi isso acontecendo dentro da minha família, né? A minha irmã
não era considerada uma mulher bonita, sabe? Hoje em dia, eu acho que se ela vivesse a infância hoje, ela seria uma outra pessoa. Eu seria uma outra pessoa. Outros tempos. Também, outros tempos, né? Eu vejo hoje as pessoas se entendendo o seu lugar, né? Entendendo por que elas não, né, não eram consideradas bonitas e se considerando, né, conseguindo ver os seus valores, né, dentro da sociedade, assim. Então eu acho que assim, nesse lugar muito subjetivo da autoimagem existe uma evolução. Agora, acho que a gente não pode acreditar, né, que existe uma solução, né? São coisas diferentes, assim, uma evolução, eu acredito que sim, né? Se a gente pegar historicamente, imagina, sabe? Né? O meu avô São nasceu, fatos. meu avô nasceu em 1913. Ou seja, né, eu tô há, digamos aí, 4 gerações, né, do período de escravidão, né? Sim. Então, assim, a gente ter evolução, sim, é inegável. Evolução existe, né? Mas a gente tem muito para caminhar, né? Sobretudo porque os impactos são muito subjetivos, né? E a gente aos poucos vai conseguindo ter percepções mais concretas desses impactos. Mas eles são muito subjetivos, né? Então é muito difícil dizer até onde vai. Até onde vai. E até onde isso constrói a gente, né, como indivíduo. Na verdade, quando eu pedi essa tua opinião, a gente tem que separar os assuntos então, né? O contexto da valorização da beleza negra, historicamente ficou legal, evoluiu-se, mas ainda temos muito que aprender. Aonde? Aonde temos que aprender ainda? Que a sociedade, ainda está no Brasil colônia, na sua opinião? Acesso, por exemplo, à educação de qualidade, eu acho que a música, a arte. Eu acho que tem uma questão, a própria questão da dívida histórica, assim, né? Sim. De se equilibrar o jogo, né? Das pessoas partindo do mesmo tipo de acesso, como você falou. De fato, é uma parada que a gente ainda vai demorar muito, eu acho, para conseguir equilibrar. Entendi. Mas penso também que o buraco é tão fundo. Porque, por exemplo, vou trazer até uma fala que foi ótima que você falou aqui do funk, por exemplo, dentro do Teatro Municipal, né? E isso, de fato, é um símbolo muito forte. Mas o que simboliza o Teatro Municipal e por que a gente almeja estar lá, sacou? Porque né? porque ele também é nosso. Mas será que todos nós entramos? Mas eu digo assim, sobre um pensamento de que qual que é o nosso teatro municipal também, sabe? Quais são os nossos templos sagrados da nossa cultura, sabe? Porque todos nós bancamos aquilo ali também. Total. E construímos aquilo ali com as mãos, né? E aí, mas quem sobe naqueles palcos? Por muitos anos, quem subia naqueles palcos eram apenas a elite, né? Pois é. Mas eu ainda sinto que assim, a gente vai chegar num lugar mais especial, assim, mais apurado dessa percepção, quando a gente valorizar tanto o Teatro Municipal quanto a quadra da Portela, por exemplo. Entendo. Entende o que eu tô dizendo? Colocar os dois como elite. Os dois são lugares, claro, tudo elite. De arte e fina, você visitar um teatro municipal normalmente, por também fazer parte dessa elite. Exatamente. É por aí, eu acho, por aí. sabe? Tô te entendendo e concordando também. O dia que o teu som for considerado de elite e estar normalmente não só no teatro municipal, mas em todos esses lugares aí, qualquer teatro do mundo, tá? Eu fico imaginando você levando esse som na França, cara, como tu seria ovacionado, meu irmão. nesse derê, nesse tempero, porque o povo francês adora isso. Você vê o Seu Jorge, como não pode nem andar na rua na França, como faz sucesso por lá. Não só o Seu Jorge, como a nossa música brasileira, né? A Elis, o Tom Jobim, todo mundo é queridaço lá fora, em outros países também, né? Considerados de primeiro mundo, de elite, né? Então, assim, como o teu som pode alcançar o mundo numa boa, mas para isso
Eu acho que precisa de apoio, né? Precisa de incentivo. É isso. Precisa de mais educação para as nossas crianças. E precisa de um cara como você para poder expandir essa energia da música, da boa música, da nossa brasilidade, para que a gente possa conseguir alcançar esse espaço. Você é um tijolão, cara, nesse castelo aí. Bora ouvir mais uma? Vamos sim, vamos Demorou. Timidez é minha covardia outra vez. É dia de agonia, sem você noite fria, solidão, minha ira, sem dizer pra você timidez. Esconde meu desejo, só me fez chorar. Sorriso que não vejo, com você nenhum beijo. E outra vez te desejo, sem dizer pra você. Com você nenhum beijo. E outra vez te desejo, sem dizer pra você. Não danço a nossa dança, o amor é meu segredo, nos olhos esperança, mas tenho medo. O meu coração bateu emoção, já é tentação, uma grande paixão. Falta coragem pra dizer, falta coragem pra dizer, eu amo você. Falta coragem pra dizer. Estamos de volta aqui com Você Pode, recebendo o Moato, cantor, compositor, ator, diretor musical e teatral. Olha, essa salada de gente reunida aqui no mesmo cara, muito interessante. Moato, e hoje, como é que você está profissionalmente? Conta pra mim, além desses projetos do novo show, né, do Derê, que você está realizando, né? Gosto desse grave aí, recomendo você ouvir no fone quando for acessar o canal do Moato no YouTube. Gosto muito, né? E você tem essas coisas de encaixar o eletrônico no meio do, né? O elétrico ali no meio da percussão, se é que tem alguma percussão, misturar com a harmonia das cordas. Isso aí é uma coisa bem de um cara que vem dos anos 90, né? Eu te diria que isso é uma herança minha da pandemia, você acredita? Ah, então No, tá bem recente. no período da pandemia, né, que a gente ficou, enfim, Lockdown, trancado total. em casa, né, e tal, eu comecei a fazer muita experiência com o computador em casa, né, que era a forma que tinha de fazer música, né. Então eu comecei a levar os meus recursos de produção musical mais para esse lugar dos instrumentos virtuais, dos samples, né. Tu chegou a usar a bateria eletrônica, o MPC, essas coisas? Uma MPDzinha, né, uma digital, assim, mas usei, né, bastante. Eu comecei a explorar bastante isso, né. E como eu também tive, né, muito encantamento, assim, um pouquinho antes da pandemia, eu comecei um encantamento, assim, pelo universo do rap, né, por entender ali uma poesia contemporânea ali, né, desse universo. Então eu comecei a fazer uma música que flertava muito com isso também, sabe? Numa forma de elaborar a poesia, né? Sabe? Que eram os elementos muito urbanos, né? E muito contemporâneos, né? Que eu brinco assim, né? Que
a MPB, né, clássica como a gente conhece, né, vem num caminho de falar do amor e dos rios e do sol e do mar, né, como a bossa nova faz e tal. E o rap veio com aquela coisa do concreto, né, do asfalto, dos carros, do trem, né, uma coisa muito urbana, assim. Isso me encantou muito, esse lugar. E aí eu comecei a explorar muito essa sonoridade também do eletrônico, né, dos graves, como você falou, né, dos subgraves, né, das baterias eletrônicas, dos sons sintéticos, sintetizadores, etc. E eu acabei trazendo isso, né, para minha experiência, assim, como produtor, como músico, como diretor musical. Eu sempre busco trazer esses elementos, assim, que são elementos que já existem há muito tempo, mas que ainda são elementos considerados contemporâneos, assim, né, de uma música muito viva, assim, muito atual, né. Entendi. Olha, então, a pandemia serviu para você brincar em casa, né? E aí acabou descobrindo esses elementos eletrônicos e acabou dando certo. Na tua opinião, deu certo? Eu achei que deu. Ah, sim, cara, deu certo. Assim, eu usei não só para essas músicas, mas também no meu trabalho de direção musical no teatro, eu comecei a usar muito mais coisas gravadas, né? Então eu parti de uma direção musical que era muito mais orgânica, né, feita com músicos em cena ou com os atores fazendo a música em cena. E eu comecei a ter também esse recurso, né, de ter elementos gravados, assim, então de ter trilhas que entram, né, e aí também as trilhas para audiovisual. Eu comecei a fazer algumas coisas também a partir disso, Por né. um acaso é um trabalho de sound designer, né, de desenho de som, trilha sonora? Não, trilha sonora sim, sound Você faz design. mixagem de som para os filmes também? É Não, isso? isso não. Tá, Isso é uma coisa que geralmente eu não faço, assim. tá. Quando eu faço alguma música assim para audiovisual, geralmente essa pós aí ela é terceirizada, uma outra pessoa Ah, legal. faz. Então me procura que eu faço. Tô Ah, fazendo, que tá? legal. Já deixa aqui, né, um contato. Essa Porque é tão mixagem técnico aí. isso, né, Ah, cara? é. E aí eu fico assim, e eu acho bom também ter um outro olhar, sabe? Uma pessoa que vem e ouve aquelas músicas ali, sabe? Sem estar tão, né? Porque você fica compondo, aí você fica tão... Às vezes você quer tanto ouvir uma coisa e não é nem tão relevante pro filme que aquilo seja escutado, sabe? Então é melhor ver alguém que entenda Uma como questão de encaixar aquilo ali. paciência, né? Resumindo. Você sabe muito Ah, bem. é, isso aí. Não, é. E é um prazer imenso mixar, gente, porque ainda mais quando você tem a sensibilidade artística, né? Quando é mais fácil. Muitos músicos fazem essas mixagens, né? Mas eu acho que quando a pessoa já tem a experiência com a atuação, com a arte, traz mais sensibilidade. O músico também tem sensibilidade, você está encaixado nisso aí, né? Não tem jeito. E descobrir qual é a trilha sonora perfeita para aquele momento. Mas, e como é que é o seu trabalho da direção musical? É mais nos teatros ou também é nos estúdios? Mas nos teatros, era assim. Entendi. Eu tenho feito muito direção musical para peças de teatro, né? Explica pra gente a função do diretor musical nas peças de teatro. Isso aí é bastante questionável, assim, mas eu costumo pensar, assim, de uma maneira geral, eu diria Sim. que seria Para que todos possamos entender. entender como que a música entra dentro de uma peça teatral, assim, né? Uhum. Então tudo que é música passa pelo diretor musical. Às vezes é compor as músicas, às vezes é fazer um arranjo das músicas, às vezes é gravar as músicas, às vezes é dizer como que o elenco toca aquelas músicas ou canta. Então vai muito de cada peça que você está trabalhando, né? Mas eu costumo ter um olhar para a direção musical que, uma vez, a herança do Villa-Lobos novamente, né? Eu também me deparei com uma definição de música que dizia que música é qualquer produção de som com um sentido e uma intenção estética. Ou seja, se essa caneca cair aqui no chão, ela vai fazer um som, mas ela não caiu com uma intenção estética, né? Eu não quis produzir uma sensação em você ou em quem está ouvindo isso, né? Então isso é um ruído, isso é um barulho, né? A partir do momento que eu tenho uma intenção estética, eu já posso começar a considerar isso música, sabe? Então, dentro de uma peça de teatro, o que eu acredito é que tudo tem uma intenção estética, né? Se você está andando de salto, né, e seu pé faz um barulho ali, esse barulho pode afetar o público que está ali só te ouvindo e só te vendo andar, né? Então,
Bem, tem uma intenção estética. Como você vai tratar isso dentro do espetáculo, vai depender. É uma E a escolha. plateia recebe esse andar, vamos continuar nesse exemplo do salto, se essa personagem entrou nervosa, se ela entrou calma, Exatamente. se é um suspense, Exatamente. ou se quer levar a plateia ao, abre aspas, meu Deus, o que essa personagem vai fazer? Exatamente. Fecha aspas. Exatamente. Então, só com o andar já está comunicando, né? Exatamente. E legal que você está nos trazendo aqui, nesse bate-papo, uma boa aula de comunicação, porque até aqui eu vi que você se comunica com o corpo inteiro, né, cara? Como você se veste, os acessórios que você usa também, a gente pode observar nas imagens aqui, né? Esse anel que pega o dedo todo, se é você que inventa essa moda, ou se você vai no brechó. Mas, cara, você passa muito essa linguagem. A luz que você utiliza para suas fotos, isso é tudo ideia sua? Ou tem profissionais encarregados para fazer isso para Não, você? tem a galera que é especialista que eu sempre trago, né? Por exemplo, o figurino é a Fernanda Garcia, ela que fez o figurino, então assim, os acessórios também passam pelo olhar dela, né? Geralmente eu trago ideias iniciais, assim, né? Do conceito, do trabalho, né? A luz é do Diego Ávila, né? O cenário é do Rafa Elias, né? Essas cadeiras que você falou, por exemplo, veio do Rafa. Ele que pensou isso, né? Mas a Fernanda, que é figurinista, foi quem me mostrou a primeira ideia de imagens de cadeiras empilhadas. Olha só que louco. Então, porque eu nunca vi isso. esses saberes vão se cruzando, assim, né? Então, assim, o Diego Ávila faz a luz, né? Que é uma luz super teatral, assim, sabe? Que esse show tem. Então, geralmente, eu tenho só as ideias iniciais, né? Do que eu penso em transmitir, sabe, do que vem na cabeça, e a gente trocando, né, com a galera que de fato vive, né, mergulha naquilo ali, naquele universo, né, a gente vai chegando em resultados mais interessantes do que eu conseguiria sozinho, assim, com certeza, 10 mil vezes melhor, assim. E eu te conhecendo assim pessoalmente, né, trocando ideia contigo, vejo que tu é um cara bem sereno, tranquilo, né, um artista que já tá tratado das suas psiques, da sua alma, ou vem tratando, né, que a gente aprende todo dia. Mas essa imagem aqui, cara, dessa cara, isso é um grito? É a capa do teu álbum, é isso? Isso é a capa, foi uma capa que a gente criou pro show, assim, né? Uma imagem para comunicar ao show. Tá vendo como é que a Assim. imagem calada também diz? Qual era o meu receio, assim, né? É que as pessoas olhassem, assim, a ideia do show, né? O release do show, assim, ou só uma sinopse, ou falando, conceito sobre o pagode, entendesse um show de pagode que ia ter um cara se fazendo de bonitinho ali e fazendo alguma coisa assim, sabe? E enquanto o show, ele não comunica dessa forma, sabe? Ele é um show que ele tem esse grito da questão social, por exemplo, sabe? E que ele tensiona algumas coisas ali, e que eu achava que ia ser importante comunicar isso também. Então, por isso que essa foto aí é do Vincent Rosenblatt, ele que fez essa foto, que era uma foto que tinha um pouco essa ideia. Eu falei, cara, eu acho que vai por aqui, sabe? Eu acho que essa imagem é uma imagem que vai transmitir uma certa estranheza da pessoa olhar e falar, pô, mas não é pagode? Por que esse cara tá assim, né? Por que ele não tá sorrindo, né? Pra câmera e tal. Legal. Porque tem esse conflito, assim, era importante que ele tivesse ali impresso. Eu posso ousar de chamar de a quebra do óbvio. É por aí. Por isso que mexe com o nosso estômago. Por isso que a gente olha essa imagem e vai lá na costela, meu amigo. Que parada é essa? Gente, esse é o Moato. Bora cantar mais uma aí? Bora. Então vou fazer mais uma desse show, que é isso aqui, ó. Você já não quer mais amar, seu rumo tá sem direção, se encontra perdido num cais, querendo encontrar solução. Amigo, não vá se entregar, eu sei tá ruim de aguentar, mas Deus tá aqui pra ajudar.
Não deixa esse barco afundar. Eita vida de cão. Eita vida de cão. A gente não quer mais amar, seu rumo tá sem direção. Se encontra perdido no cais, querendo encontrar solução. Amigo, não vá se entregar, eu sei tá ruim de aguentar, mas Deus tá aqui pra ajudar. Não deixa esse barco afundar. Eita vida de cão. 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 A gente ri, a gente chora, a gente abre o coração. Eita vida de cão. Que coisa linda. Você sabe muito bem passar um recado. Quem esperava só aquele pagodinho romântico, tá aí. Eita vida de cão, né? E a gente entrega para Deus e segue em frente. Vejo que você nos transmitiu muita paixão, muito amor, são distintos, muita fé em Deus também, fé naquilo que está adiante das nossas cabeças e a força para continuar que você transmite para a gente também. Numa sonoridade bem bacana, não só... Aqui a gente está levando um formato bem intimista, né? Que é a voz e o violão. Mas você conferindo no canal do YouTube do Moato, de preferência com um fonezinho, vale a pena, um fone bom, você vai conferir e vai sentir muito mais a intenção que o Moato tem. Você é um cara que, com todo esse dom artístico que Deus te deu e que você desenvolveu ainda mais, consegue transmitir com a maior facilidade. Para mim, além do grande artista, você é um excelente comunicador em 100% na sua forma. O violão é uma das ferramentas das diversas que você usa. Até suas unhas viram ferramentas para comunicar. Cada acessório, cada detalhe, cada vestimenta, cada luz, cada cenário. E isso é só a pontinha de toda uma pirâmide. Que a pontinha é o que a gente tem acesso aqui. Mas eu fico imaginando quanto trabalho, Moato, você tem para chegar nesse nível, para chegar nesse ponto, quanto sacrifício, quanta abdicação, quantos pagodinhos você deve ter deixado de curtir para poder chegar nesse nível. Parabéns, queria que você desse suas considerações finais e deixasse para a gente o seu canal no YouTube, você fala e a gente mostra aqui, e o seu Instagram. Como é que faz, né, para a gente levar o Moatinho para casa, para os nossos palcos? Então, eu queria agradecer imensamente assim, a você, não só pelo espaço, mas pela escuta de fato atenta, assim, né? Eu acho que é bem raro, né, cara, nos dias de hoje a gente conseguir parar um pouquinho para conversar e se ouvir, né? Se ouvir de verdade, assim. Então, eu agradeço muito a sua escuta, a sua troca, a sua atenção, né? As perguntas muito conectadas, né, com tudo que tá sendo dito, assim, né? Então é muito fácil me encontrar. Eu queria seguir nessa conexão com as pessoas aí que entraram em contato por aqui, né? Então eu tô aí no YouTube, como é só procurar lá Moato, youtube.com/Moato. É muito fácil. No Instagram também eu sou Moato.
Então, nas redes sociais em geral, se colocar Muato é M-U-A-T-O, é muito fácil de achar porque eu sou o único Muato aí presente. Então é isso, eu queria manter esse contato aí com todo mundo que curtiu, que de alguma forma se tocou, ou com alguma música, ou alguma coisa que foi dita aqui. Maneiro. E só agradecer mesmo a presença, né? É. E a atenção. E torcer para você aprovar muitos editais por aí e expandir essa mensagem para o mundo, tá bom? Vambora, querido. É isso. Ou você pode ficar por aqui e eu aproveito para deixar Muato e você com a seguinte mensagem. Olha, suporte a dor e afaste-se dela, porque só assim você encontrará o melhor caminho através de um coração forte o suficiente para superar qualquer obstáculo, porque não só aqui, mas na sua vida, você pode. A gente se vê na próxima terça-feira com mais um convidado especial e você vai ficar por dentro com certeza, sempre às 8 da noite, tá bom? Até lá. Tchau, tchau.